Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre o que as bancas consideram certo nas provas de concurso público, nas questões de informática, sobre pincel. E aqui, especialmente, a gente vai tratar o pincel de formatação do Word. Acompanha comigo a leitura, então, diz assim. No Word 2016, a ferramenta pincel de formatação permite que... E aí veio a resposta da banca. Seja copiada a formatação do texto selecionado para ser aplicada em um outro trecho do documento. Olha que interessante, a banca deu isso como certo e a gente vai ver agora no passo a passo. Eu vou abrir agora o Word aqui para a gente observar que isso de fato funciona exatamente assim como a questão, como a banca disse. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou iniciar um documento aqui com um tamanho de fonte exagerado, 48. E aí eu vou digitar aqui aulas, vamos digitar mouse, vamos colocar aqui curso, vamos diminuir um pouquinho só o nível do zoom para botar mais texto ali, vamos colocar aqui também mesa e teclado, tá bom. Já coloquei várias palavras. Eu vou pegar essa palavra aulas e só essa palavra aulas eu vou modificar bastante a formatação. Eu vou colocar negrito, Ctrl N, aqui no Word, itálico, e vou colocar também sublinhado. Negrito, itálico, sublinhado, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Negrito deixa mais espesso, itálico inclinado, o sublinhado com uma linha na parte inferior. E agora olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui na guia página inicial do Word. Nós temos um grupo chamado área de transferência e nesse grupo, entre outros botões, tem o botão pincel de formatação da tecla de atalho Ctrl Shift C para copiar a formatação e Ctrl Shift V para colar a formatação. Quando eu clico uma vez no pincel de formatação, agora eu posso clicar sobre outra palavra, como a palavra mesa aqui, ó, e ele copiou a formatação da palavra aulas para a palavra mesa, quer dizer, copiou aquele negrito itálico sublinhado. Percebe que o botão pincel de formatação, ele não copia o texto, e sim copia a formatação de um texto e aplica em outro texto. Uma coisa interessante que nós temos aqui no pincel de formatação é a possibilidade do usuário selecionar um texto, em vez de aplicar um clique só no botão pincel de formatação, aplicar duplo clique no botão pincel de formatação. Por que duplo clique? Vou fazer isso agora, duplo clique. Porque se eu aplico duplo clique, eu posso clicar sobre a palavra curso, que ele copiou aquela formatação, e ele mantém, observa a ação do pincel, para que eu continue aplicando sobre outros blocos de texto. Agora eu clico sobre a palavra teclado, também copiou a formatação. Clico sobre a palavra mouse, também copiou a formatação. Quer dizer, se eu aplico um duplo clique, eu posso manter a ação do pincel de formatação e continuar aplicando aquela formatação em outros blocos de texto. Depois, quando eu não quero mais, eu posso pressionar a tecla ESC e desativa o pincel de formatação ou clicar de novo no botão que também desativa. Então vamos verificar outras questões de prova sobre esse mesmo assunto. Olha essa aqui. O Microsoft Word 2013 dispõe de uma ferramenta denominada pincel de formatação, que permite aplicar ao texto a aparência de um documento já formatado. Sobre a ferramenta pincel de formatação, analise as afirmativas a seguir. E aí essa banca deu como resposta certa, entre outras, deu essa. O pincel de formatação pode ser acessado na guia página inicial do grupo área de transferência. E tá perfeito, olha lá pessoal, para acessar o botão pincel de formatação, deixa eu desfazer aqui tudo que eu fiz, é justamente, olha lá, selecionar o texto, clicar na guia página inicial no grupo área de transferência. E aí pode clicar uma ou duas vezes e então clicar sobre a outra palavra ou outro bloco de texto que ele vai copiar aquela formatação. Interessantíssima essa questão pedindo qual era a guia página inicial e o grupo área de transferência. Vamos continuar. Essa mesma banca deu como resposta certa também sobre o pincel de formatação o seguinte: o pincel de formatação pode ser utilizado por meio das teclas de atalho Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. E está certo também, quer ver? Ó? Vamos fazer agora o uso disso, selecionar o texto, e aí eu vou pressionar Ctrl Shift C, seleciono um outro texto, pressiono Ctrl Shift V, e aí ele não copiou o texto, copiou a formatação, porque se eu fizer só Ctrl C, Ctrl V, aí copia o texto, mas Ctrl Shift C copia a formatação, e Ctrl Shift V cola a formatação, que são então as teclas de atalho sim para o pincel de formatação aí no Word. Perfeito. Vamos para mais uma questão, essa dizia assim:
No Word 2016, para copiar a formatação para mais de um item, clique 2 vezes no pincel de formatação em vez de clicar uma vez. A formatação copiada será aplicada a todos os itens em que você clicar até que você pressione o ESC. Perfeito, pessoal. A gente fez isso mesmo no passo a passo. Olha lá, ó. Vou fazer aqui, selecionar a palavra aulas, duplo clique agora no botão pincel de formatação, clico sobre curso, clico sobre teclado, clico sobre mesa e ele mantém a ação do pincel e continua copiando essa formatação para outros itens. Então, perfeito a análise aí do MS Concursos dessa história do duplo clique no botão pincel de formatação aí do Word. Certo, pessoal? Mais uma aula super interessante e, como vocês viram, muito cobrada em diversas bancas de provas de concurso que adoram fazer questões sobre pincel de formatação no Word. Então, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece também de deixar comentários dizendo o que está achando dessa série, do que as bancas consideram certo aí nos principais assuntos de informática para concursos. Valeu, pessoal! Espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!